antes de iniciar qualquer levantamento de passivo, qualquer auditoria, o que a gente precisa? É preencher uma cartilha em 3 mãos, tá? Eu vou trazer até algumas informações dessa cartilha que a gente tem. O que seria o preenchimento dessa cartilha em 3 mãos? É o preenchimento com a Beinhoff, com a empresa e com o escritório terceiro, para a gente definir alguns parâmetros dessa cartilha. Aqui eu trouxe algumas perguntas da cartilha, tá? Então, primeira coisa é definir um valor estratégico para a empresa. Qual que é o valor estratégico dessa empresa? Minha empresa, o valor estratégico é R$500 mil. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado para todos os processos que estão acima de R$500 mil, né? Então, a gente tem que tratar diferente, ter um duplo cheque nesses casos, né? Para evitar qualquer susto lá na frente, né, desses processos. Então, a gente também tem o método de devolutiva desses cálculos, como que eles vão ser, se é via e-mail, se é via sistema, a data de atualização dos cálculos. Cada sistema tem um método de parametrização de correção, né? Então, se o sistema do cliente está parametrizado para corrigir a partir da distribuição, a gente precisa encaminhar essas informações atualizadas até a distribuição. O meu sistema, ele entende, eu lanço correção, lanço juros, então pode lançar atualizado até hoje. A gente manda esses cálculos atualizados até hoje, né? Tem a parte do critério do cálculo em si, então a gente traz aí cálculos de iniciais. Vamos utilizar o último salário sem dedução de valores pagos? Não, vamos utilizar a evolução, vamos utilizar a dedução de valores pagos. O quantitativo das horas extras. Podemos desconsiderar o documento juntado e observar a jornada que foi apontada pelo autor? Então, aqui tem alguns dos parâmetros, acho que tem mais um aqui. Importante, a parte de pensão. Também é importante definir um parâmetro para cálculo de pensão, porque cálculos de pensão são normalmente valores bem altos e estratégicos, tá? Então, a gente precisa definir se vai ser feito valor único, se a gente pode aplicar a regra de valor presente, se a gente pode aplicar um redutor, né? Então, a cartilha tem aproximadamente as 40 perguntinhas, aqui eu trouxe algumas só do que seria essa cartilha, tá? Bom, depois de definido alguns parâmetros, a gente precisa entender qual que é a regra, né, de cada cliente, de cada passivo, de cada gestão, para a gente seguir. Por quê? Definido o parâmetro, se a gente utiliza cálculo sem observação de documentação, ou seja, cálculo pelo último salário, sem dedução de valores pagos, a gente vai ter um cálculo superavaliado, ele vai estar majorado. Então, é sempre bom entender o porquê que esse cálculo está majorado. Porque não foi observada evolução salarial, não tem dedução de valores pagos no processo, então ele está superavaliado. Aqui, por exemplo, é um cálculo que a gente fez estimando, né, o valor sem observar a documentação, e a gente chega no valor de 145 mil, tá? Essa situação, ela não é tão atrativa para acionistas quando a empresa é capital aberto, né? Porque você vai ter um passivo sempre muito alto, né? Então, ele se torna um valor não muito atrativo, e sua provisão fica maior, você segura um valor maior, né, no seu balanço para esse tipo de situação, sendo que você poderia estar usando essa provisão para outras situações. Aqui nós temos a segunda situação. A segunda situação, ela é o mesmo cálculo, só que ela aplica redutores. O que seriam esses redutores, né? Aqui no caso, adicional de periculosidade. Adicional de periculosidade, a gente tem X por cento de êxito. Então, vamos aplicar um redutor nessa parcela. Só que, às vezes, esse redutor, ele não está 100% monitorado, ele não está sempre sendo reavaliado, porque precisa. Então, muitas vezes, ele causa um passivo aí subavaliado.
quando a gente aplica redutores, tá? E aí ele causa uma diferença em relação ao primeiro cenário, que estava super avaliado, de 57 mil, comparando um com o outro. E aí, por último, a gente chega num cenário mais ideal, que seriam os cálculos com os valores assertivos. O que seriam esses valores assertivos? Observar a documentação, então a gente considera evolução salarial, a gente deduz os valores pagos nos olerites de horas extras, nesse caso, se ele recebeu periculosidade, a gente faz a dedução também, né? E aí a gente chega aí numa diferença de 46 mil, né? Em relação aos valores superavaliado e subavaliado. Então, assim, o ideal é sempre manter uma base, sempre que possível, aí, em valores assertivos, para a gente não ter nenhum passivo superavaliado, recheado, sim, você não podendo, né, utilizar esse valor para outras situações e você está com seu passivo majorado, pode te prejudicar em campanhas de acordo, por exemplo, né? Então, você vai fechar um acordo maior do que deveria, no subavaliado, na mesma situação dos acordos, você vai ter dificuldade de fechar acordos, porque o seu cálculo não está assertivo, né? Então, a gente fazendo uma comparação aqui com o segundo cenário, também está abaixo, né? Então, a gente tem aqui um cenário ideal, é um meio termo, é os 99 mil.